Mas então, por que as pessoas estão largando as faculdades? Isso eu tenho que concordar com muita gente que está fazendo vídeo na internet e falando para deixar a faculdade. Realmente, muitas faculdades estão ficando obsoletas, estão ficando atrasadas. E aí eu tenho que dar o braço a torcer. E a gente vai discutir isso nesse vídeo. Então, não esquece, se inscreva no canal, deixe o seu like e assista esse vídeo até o final, que você vai entender o motivo de tanta gente estar deixando as faculdades atualmente. Eu sou o Dr. Eduardo Caldeira e você está no canal O Futuro da Face. Para a gente entender um pouquinho como era antes, eu vou voltar um pouco no tempo e a gente vai ver como é que era uma aula na faculdade há uns anos atrás. As aulas eram bem monótonas. O professor, ele era praticamente o agente principal da aula. Naquele local, ele ficava horas e horas falando, e os alunos ali praticamente inativos, né? Eles ficavam inertes, os alunos ficavam ali parados, horas e horas ouvindo aquele professor falando. E normalmente aquele professor, ele repetia exatamente o que estava no livro. Isso era um padrão de ensino que era repetido praticamente no mundo todo. Praticamente todas as universidades e todas as faculdades faziam esse tipo de ensino. Ou seja, o professor pegava um livro, né, aonde ele usava como base, e aquele livro ele apenas replicava para os seus alunos. E ele era um agente meio que apenas de transferência de conhecimento. Ele pegava o que estava no livro e transferia para o seu aluno. E isso ficou por muitos anos. Por muitos anos foi assim. E infelizmente acontece ainda em muitas universidades, em muitas faculdades. Por isso existe essa imagem ainda no jovem de hoje. Muitos jovens, infelizmente, têm essa imagem da faculdade. Tem muitos jovens, inclusive, que têm, infelizmente, o azar de entrar em universidades ou faculdades que seguem ainda essa linha, onde o professor entra e ele é um repetidor de informações. Ele pega um livro e ele vai lá e repete aquela informação que está no livro. E aí acaba sendo mesmo desmotivador. Hoje, o aluno, o estudante, ele tem outras características. Ele tem muito acesso a informações. Hoje, ele tem à mão uma grande rede de informações. Ele tem celular, ele tem tablet, ele tem o computador. Hoje, ele praticamente nasce já com um celular, com a internet acessível, diferente de anos atrás, onde nós não tínhamos esse tipo de acesso, esse tipo de facilidade. Então, realmente, as universidades, elas têm que se renovar. E está acontecendo uma renovação. E isso é importante porque está mostrando que a universidade também está chegando nesse nível e precisa evoluir cada vez mais. Então, isso é super importante acontecer. Mas eu concordo que a grande maioria das universidades precisam evoluir mais. Mas o que está acontecendo dentro das boas universidades, dentro das boas faculdades? A forma das aulas estão mudando.
Como é que estão construindo hoje as formas e as mudanças de aula dentro das universidades? Agora, o aluno, ele é encarado como o agente que busca o conhecimento. Ele é o agente construtor do conhecimento. É aquele que tem que fazer uma hipótese baseado numa informação que o professor causa para ele. Então imaginem, por exemplo, na minha área. Eu sou cirurgião, então eu vou pegar uma ideia, né, dentro do aspecto cirúrgico, e aí eu lanço essa ideia para o meu aluno, e aí o meu aluno tem que se basear nessa ideia e construir uma hipótese, construir um diagnóstico, construir um possível tratamento e depois tentar desenvolver esse tratamento. Ou seja, eu apenas dei uma ideia para ele e dei um suporte para ele. O restante é o próprio aluno que vai desenvolvendo. Isso gera no aluno uma característica de busca, uma característica muito mais de autonomia. E é esse o futuro das faculdades. Quer dizer, é a partir daí que o aluno começa a criar uma autonomia muito mais produtiva, que é exatamente o ponto de vista que nós vemos na internet, que nós vemos no mundo digital. É exatamente isso que a gente está criando nas boas universidades. Então, esse ponto é fundamental para que as pessoas consigam enxergar a nova universidade, para que não haja mais a confusão de achar que todas as universidades têm esse aspecto obsoleto, arcaico, que é igual àquelas universidades antigas, que é igual àquelas aulas antigas, onde o professor apenas chegava e ficava horas e horas falando, e o aluno apenas lá dormindo dentro da sala de aula. Isso está acabando. Então, lembrem disso. As aulas estão cada vez mais motivantes, as aulas estão cada vez mais práticas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, o número de aulas teóricas, por exemplo, aquelas aulas onde você fica escutando o professor falar, estão cada vez menores. E as aulas práticas, onde, no caso da área da saúde, por exemplo, você tem o contato com o paciente, estão cada vez mais cedo. Os alunos dos primeiros anos estão tendo contato cada vez mais cedo com pacientes. Isso gera uma atuação do aluno cada vez mais precoce, cada vez mais cedo, com a realidade prática. Essa é a nova cara das universidades. É a universidade que também está se reinventando e se reciclando. Essa é a mente bilionária. Se você gostou de mais esse vídeo, não esquece, deixe o seu like e se inscreva no canal.